Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os logs do servidor, tá? Bom, para que serve os logs, pessoal? Com os logs eu consigo ver, né, quem está acessando o meu servidor, o que está sendo acessado, e eu consigo também ver os erros que estão ocorrendo no servidor, tá? Ver o que está acontecendo com o meu servidor. Então é usando o log que a gente consegue ter uma noção aí da saúde do servidor e também da sua utilização, da sua performance. A gente vai dar uma olhadinha aí, né, nos arquivos padrão aí de log do Apache 2 no Ubuntu. Primeira coisa, onde eu acho esses arquivos? Eu vou achar lá no diretório /var, tá? /log. Aqui, pessoal, na verdade, eu acho logs assim, da mesma forma que lá no etc eu tenho arquivos de configuração geral do servidor, né, dos aplicativos instalados no servidor, aqui na pasta log eu também vou ter diversos logs diferentes, tá? Coisas do sistema operacional e coisas dos serviços, dos aplicativos que estão rodando no sistema operacional, tá? No caso agora, para a gente interessa esse diretório aqui chamado Apache 2. Então eu vou acessar, já acessei aqui o varlog, agora eu vou acessar Apache 2 e vamos dar uma olhada o que a gente tem de arquivo aqui dentro. Olha, eu tenho três arquivos, tá? O arquivo access log, o arquivo error log e um outro arquivo chamado othervhosts.access.log, tá? Vou explicar para vocês o que é cada um desses arquivos. O arquivo access log, pessoal, como o nome indica, ele mostra aí os acessos ao servidor, tá? Então, se a gente der um nano aqui, access log, opa, ele deve dar acesso negado. Tá falando que não é possível escrever. Então aqui vocês têm os logs de acesso, o que foi acessado, né? Ou que pelo menos tentaram acessar dentro do nosso servidor, tá? E eu tenho algumas informações aqui. A primeira delas é o endereço do cliente, tá? Então aqui eu tenho o endereço IP de quem tentou acessar. Eu tenho aqui na frente o horário desse acesso. Percebam que esse horário ele está aqui, né, com o fuso horário zero. No caso, ele está com o horário TC. Então, aqui, para quem mora aqui no Brasil, né, na região aqui de São Paulo, fuso horário de Brasília, a gente está 3 horas para trás desse horário aqui, tá? E aqui na frente eu tenho a requisição. Então, foi uma requisição do tipo GET, tá? GET é um dos métodos aí do protocolo HTTP, um dos métodos de requisição, né? Vocês devem ter visto isso nas aulas de redes. Então você tem GET, POST, né? PUT, DELETE, vários tipos de requisição. A mais comum aí quando você digita o endereço de uma página e pressiona Enter é o GET, tá? Então GET barra, ou seja, eu quero a raiz aí, né? A página que está na raiz do servidor, o protocolo HTTP versão 1.1, tá? Aqui na frente eu tenho esse 200 aqui, que é o status dessa requisição. Então, também vocês devem ter visto lá nas aulas de redes, o status 200 é sucesso. Eu consegui retornar essa página, tá? Tenho aqui na frente do 200. Em outros, antes de falar aqui, né, mas em outros casos vocês vão ver, por exemplo, quando ele deu um get aqui nesse favicon.ico, que é um arquivo que não existe, o status retornado foi 404, ou seja, arquivo não encontrado, tá? Aqui eu tenho o tamanho da resposta, então quantos bytes, né, foram enviados nessa resposta, tá? Na frente aqui eu tenho o referer, tá? O que é o referer? Em alguns casos, o navegador fala para a gente, olha, eu estou pedindo essa página porque a pessoa clicou no link, ou então eu estou requisitando essa imagem, esse arquivo, porque a pessoa abriu determinada página que faz referência a esse arquivo. Por exemplo, quando ele requisitou aqui o arquivo /icons/ubuntulogo.png, tá? Que era o logo do Ubuntu lá naquela página default do Apache, tá? Ele falou para mim aqui que o referer, né, quem indicou esse arquivo foi a página 3.8, 200, 221, que é
o endereço do nosso servidor, o endereço raiz, tá? E aqui para frente, esse Mozilla 5.0, X11 e tal, são os dados aí do navegador do cliente. Tá falando qual que é o navegador que foi usado, né? E com o que ele é compatível. Então, pessoal, esse é o arquivo access, né, .log, e essas são as informações aí que a gente consegue ter nesse arquivo, tá? A princípio, assim, olhar para esse arquivo, em alguns momentos pode ser importante para você ver o que está acontecendo e tal, mas esse arquivo ele é interessante quando a gente usa algumas ferramentas, tá? Tem algumas ferramentas que você pode baixar esse arquivo, ou mesmo algumas aplicações web aí, que analisam esse arquivo e conseguem te dar aí estatísticas do que está sendo mais acessado, qual o tipo de navegador que mais acessa, são usuários usando o smartphone, estão acessando a partir do computador, então você consegue ter todas essas informações a partir de um arquivo de log como esse, tá? Quais são as páginas que o pessoal está tentando acessar e não está conseguindo, porque não está encontrando, alguma coisa do tipo. Aqui mesmo vocês já podem ver um negócio interessante. Por exemplo, eu acabei de criar esse servidor, eu acabei de colocar esse Apache no ar para essa aula. Então vocês veem que a gente tem vários acessos aqui a partir do meu endereço, 177.20.207.226. Mas, por algum motivo, você também tem aqui, ó, alguns endereços diferentes aqui, tá? Eu não divulguei isso aqui para ninguém, tá? Mas alguém já tentou acessar aí a minha página. Provavelmente alguma aplicação aí, algum crawler, né, que fica lendo aí páginas da web para pegar o conteúdo, saber o que que tem lá, às vezes colocar em algum motor de busca, alguma coisa do tipo. Vocês podem ver até que o tipo aqui do navegador, né, é completamente diferente. Ao invés de você ter aqui Mozilla 5.0 e tal, você tem aqui, ó, libwww per 6.52, tá? O outro aqui também sem sys inspect, alguma coisa do tipo. Ou pode ser, às vezes, até a própria AWS aí verificando, né, status do servidor, alguma coisa do tipo. Bom, então é isso. Esse é o arquivo access.log. Agora vamos dar uma olhadinha no arquivo error.log. Então eu vou sair aqui sem alterar, tá? E vou lá no error log. Pessoal, aqui, ó, vocês têm aí erros que podem ter ocorrido no servidor, tá? No caso aqui, o error log ele é um arquivo aí bem mais detalhado, né, no caso. Então ele está falando para mim dos momentos aí em que o servidor foi inicializado, dos momentos em que eu mandei o servidor parar, né, no caso, sinais recebidos no servidor. Não tem nenhum erro aqui, algo que mostre que tem alguma coisa errada com o servidor. Nesse caso aqui, porque é o servidor que a gente acabou de colocar no ar, configurar, tá? Então, ele só está mostrando para mim aqui os momentos em que o servidor foi inicializado e os momentos em que o servidor parou ou as configurações foram recarregadas, tá? Então, a gente tem esses dois arquivos aí, tá? Cada um tem a sua utilidade. Esse outro arquivo aqui, other vhosts access, pessoal, é a mesma coisa que o access.log, mas para quando você tem hosts virtuais configurados. Tá? Nesse momento a gente não vai configurar um host virtual porque a gente ainda precisa ver como funciona a DNS e como a gente configura lá para fazer a resolução de nomes em endereços IP. Tá? Então, enquanto a gente não tem ainda esse conhecimento, essa informação, eu não tenho como mostrar para vocês como configurar um vhost e como ele funciona. Tá? Mas saibam que é isso. Aqui no Access Log eu tenho os acessos gerais aí do servidor e no Other vHosts aqui eu vou ter acessos aí específicos de outros hosts, né, outros sites. Como eu falei para vocês, eu posso ter múltiplos sites no mesmo servidor. Então os acessos vão vir para esse outro arquivo. Agora falando um pouquinho sobre gerenciamento de logs, pessoal. Vocês viram aí que eu usei o Nano, né, para acessar esses arquivos de log. Não é a melhor ferramenta, tá? Por quê? Porque eu não estou editando, eu não vou mexer nesses arquivos de log. Eu tenho algumas outras ferramentas aí que às vezes são mais interessantes, tá? Que vão conseguir carregar esses arquivos mais rápido e tem outras que vão permitir até que eu fique visualizando esses arquivos em tempo real.
vamos falar um pouquinho dessas ferramentas que eu tenho no Linux. Tá? Então, a primeira delas que eu quero mostrar para vocês se chama less. Tá? Então, eu vou colocar aqui less access.log. O less é um leitor de arquivos. Tá? Ele simplesmente me mostra o conteúdo dos arquivos. Usando o less eu não consigo editar. E aí eu posso navegar pelo arquivo. Apertando aqui setinha para baixo, eu rolo para baixo. Para cima, rolo para cima. Posso usar page down, page up. Posso apertar end para ir para o final do arquivo. Home para voltar para o início do arquivo. Tá? Então ele facilita essa navegação e eu posso até procurar algumas coisas. Por exemplo, se eu apertar aqui a barra, tá? Não a barra invertida, vocês veem que lá embaixo o promptzinho dele aqui mudou para barra. E eu posso colocar, por exemplo, www e ele vai, dando enter, ele vai buscar, né, esse texto dentro do arquivo. Então é bem interessante aí o less para a gente visualizar um arquivo, né, de log. Outra ferramenta bem legal se chama tail. Tail, pessoal, seria rabo, cauda em inglês. Tá? E o que ele faz? Ele olha a cauda do arquivo, ele olha o fim do arquivo. Então, se eu colocar aqui tail access.log, ele vai me mostrar, ó, as linhas do final do arquivo. Essas são as últimas linhas do arquivo. Tá? Então, vou chamar o help aqui do tail. Se não me engano é -n. Eu posso configurar quantas linhas ele vai me mostrar. Dá um clear aqui para facilitar. Tail, -n. Quero 20 linhas do arquivo access log. E ele vai me mostrar 20 linhas do arquivo access log. Tá? Um detalhezinho aqui. A minha tela, né? Minha janela aqui tem um tamanho, um limite. Tá? Então vocês veem que em alguns casos aqui ele está mostrando, né? Ele está mostrando as 20 linhas. Mas no caso aqui, se a gente contar, vocês vão ver que dá mais do que 20. Por quê? Porque algumas linhas têm quebra. Então a linha começa aqui com o endereço IP, aí eu tenho aqui a especificação do navegador e ela continua na linha de baixo, tá? Mas se vocês contarem, a gente vai ter 20 endereços IP aqui que representam as 20 linhas, tá? E um pouquinho mais aí no total por causa dessas quebras. Outra coisa muito legal do tail, pessoal, é que o tail permite eu acompanhar um arquivo em tempo real, usando -f de follow, né, de seguir. Então, se eu colocar aqui tail-f access log, vocês vão ver que ele vai mostrar o final do arquivo e não vai encerrar. Ele continua aqui com o promptzinho, ó, ele não voltou. Tá? Eu vou colocar ele de lado aqui. Vou colocar minha página aqui para o outro lado. E vocês vão ver que se eu der um F5 aqui, ó, ele vai adicionando novas linhas aqui no final do arquivo. Tá? Ele vai mostrando para mim as linhas que vão sendo adicionadas no final do arquivo. Então ele mostrou aqui que eu requisitei o página. Eu vou tirar aqui o página, vou estar direto. Ó, agora eu requisitei a raiz. Então a gente consegue acompanhar em tempo real como esse arquivo está sendo modificado e ver os acessos em tempo real. Tá? Com tail-f de follow. Se eu quiser sair, eu pressiono aqui, Ctrl C, tá? Com Ctrl C ele encerra o tail. E da mesma forma que eu tenho o tail, né, que é a cauda, eu também tenho a cabeça, eu tenho o head, tá? Que me mostra o início do arquivo. Esse aqui a gente usa um pouquinho menos de frequência. Normalmente a gente quer ver mais o final do que o começo. Mas com o head eu consigo ver lá o início do arquivo, tá? Então, pessoal, é isso. Quero que vocês entendam aí onde estão esses logs, né? A pasta var log e Apache 2. O que é o log access log, o que é o error log. E é legal o que eu tenho lá no access log, né? Por padrão, tá? E salientando isso, é por padrão, porque eu posso modificar também o formato desses logs lá na configuração. Mas por padrão o formato é esse que eu mostrei, tá? E esses utilitários que eu tenho aí, o less, tá? O tail e o head, que ajudam aí na visualização desses arquivos de log. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.